Amém, boa noite, que prazer estar com vocês novamente. A gente fica distante, acaba não conseguindo estar presencialmente pelas circunstâncias, mas no nosso coração a gente está juntos, crendo que Deus há de falar ao seu coração, há de ministrar ao seu interior. Nessa noite é uma noite muito especial, onde nós vamos estar participando da mesa do Senhor, vamos estar participando da ceia. E cremos que esse é um momento de comunhão, um momento de restauração, um momento de cura de Deus para cada um de nós, de realinharmos a nossa visão, a nossa mente, os nossos pensamentos com aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Vamos orar para que a gente possa iniciar a palavra. Pai, nós te louvamos mais uma vez, como cantamos, Pai, que o Senhor vai à nossa frente, o Senhor vence os nossos inimigos e diz que a vitória é nossa. Quão precioso, Pai, foi esse cântico, adorarmos a Deus com esses louvores, recebermos um toque dos céus, da sua própria pessoa, do seu Espírito Santo que está sobre cada um de nós. Pai, nessa hora nós te convidamos mais uma vez. Vem, Espírito Santo, vem com o seu amor paterno, vem com a sua graça. Revela o Pai ao coração e ao interior de cada um de nós. Nós te louvamos, nós te adoramos por quem Tu és e pedimos que o Senhor abençoe essa palavra, que essa palavra seja um instrumento do Senhor em trazer os Seus filhos mais para perto, a trazê-los para o lugar de cumprimento de promessas, a um lugar de vida em abundância. Pai, nós te louvamos pela Sua presença que está no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Mas a ceia, ela sempre é um momento marcante, um momento especial. É um momento de comunhão, não apenas uns com os outros, mas especialmente com a presença do Espírito Santo. E na nossa última ceia, nós compartilhamos sobre como Paulo nos ensina ali na Coríntios, que a ceia é uma resposta de Deus para divisões que acontecem dentro da igreja. E nós falamos sobre esse aspecto relacional, a importância de entendermos que o amor de Deus ele cobre multidão de pecados, que o amor do Pai, o momento de comunhão na ceia, é o de reconhecer aquilo que diz as Escrituras, que Jesus, na noite em que foi traído, ele partiu o pão. Então, quando nós falamos sobre isso, nós estávamos, em outras palavras, dizendo que nós precisamos, em meio às ofensas, em meio às situações que são criadas contra nós, a buscarmos esse lugar de conserto, esse lugar de comunhão, esse lugar de restauração. E deveríamos seguir esse mesmo exemplo, o exemplo de Cristo sobre nós, que na noite em que foi traído, ele partiu o pão e comeu com seus discípulos aquela ceia. Então Paulo nos ensina ali em 1 Coríntios justamente sobre esse aspecto. Mas nessa noite eu quero falar sobre dois desafios que nós enfrentamos dentro de nós e que pode ter relação ou não com as pessoas ao nosso redor. Creio que Deus nessa noite ele quer tratar essas duas áreas em específico, porque são áreas que limitam a nossa maneira de viver em Deus, a maneira de viver as promessas de Deus, a maneira de nos posicionarmos diante da vida. E esses dois desafios são o desapontamento e a inveja. O desapontamento nada mais é do que quando uma expectativa ela não se concretiza. O desapontamento é quando uma expectativa que nós temos por algo, por um certo desfecho, isso é frustrado por algum motivo, por alguma razão. Só que o desapontamento em si, ele começa a drenar a nossa alma de identidade, de propósito. Ela consegue e tem a habilidade de te tirar do foco da sua caminhada cristã e colocar você à parte, separado, desconectado daquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Então, quando nós falamos sobre expectativas, quando nós temos expectativas, uma esperança de que algo aconteça, talvez um sonho, talvez coisas que você tem trabalhado por, talvez situações que você tem se dedicado,
e de repente aquela expectativa, por alguma razão, por alguma impossibilidade ou circunstância, ela não acontece. Então, muitas vezes nesses momentos, o desapontamento, ele bate a porta dos nossos corações pedindo para entrar. E nós sabemos que, pela palavra de Deus, você vai ver, nós vamos ler isso, que o desapontamento, ele pode se tornar a mãe da depressão. Porque o desapontamento nada mais é do que uma desilusão contra aquilo que você esperava que iria acontecer, mas acima de tudo sobre a pessoa de Deus. Quando nós falamos sobre nós em Cristo, Provérbios capítulo 13, no verso 12, diz que a esperança que é adiada, ela faz o coração doente, mas o anseio satisfeito, ele é como uma árvore de vida. Então perceba que quando a nossa esperança ela é adiada, quando aquilo que nós esperamos não se concretiza, isso faz o coração doente. Faz o coração doente, a nossa alma, o nosso racional, as nossas razões, elas podem se tornar doentes. Mas pelo contrário, quando nós temos o anseio satisfeito, então isso é como uma árvore de vida. Só que o coração que está doente por causa do desapontamento, e quando isso não é tratado, ele vai te separar daquilo que te traz vida. Então o desapontamento começa como algo simples, uma expectativa frustrada, mas se você permitir, isso vai tornar o seu coração doente e você não vai conseguir entrar na vida que Deus tem para nós. Amados, o desapontamento, ele acaba por se tornar o esconderijo das acusações. O desapontamento se torna, então, um lugar onde as acusações podem florescer, onde nós criamos um ambiente propício para transferir responsabilidade. Porque nós começamos a buscar duas coisas. A primeira coisa é transferir para Deus a culpa por algo não ter acontecido. Esse é o primeiro fator. Mas o outro lado, o outro extremo disso é quando nós passamos a carregar o fardo de que a culpa, a responsabilidade, a nossa performance, ela não foi boa o suficiente para tornar aquela esperança a uma realização. Então existem dois caminhos que nós podemos tomar, duas formas de transferir responsabilidades ou de nos desconectarmos quando nós sofremos um desapontamento. A primeira é transferir para Deus a culpa. E a segunda é tomar sobre nós a culpa. E o resultado do desapontamento é que nós vamos perdendo a nossa habilidade para sonhar. Nós começamos a nos privar de sonhos por causa de um desapontamento. Em alguns cultos passados nós falamos da importância de não carregarmos bagagens extras. Eu lembro quando nós estávamos ministrando, numas primeiras mensagens da igreja, falando sobre uma direção, uma instrução do Senhor aos seus discípulos, quando eles foram enviados a pregar nos povoados, era de que quando eles recebessem alguma ofensa, alguma rejeição por pessoas que não queriam receber o evangelho, é que eles deveriam sair dali e sacudir a poeira dos pés. Isso era um sinal de que eles não foram recebidos e de que agora eles estavam caminhando para a próxima cidade, para o próximo povoado, e eles não deveriam carregar a poeira daquele local onde eles foram rejeitados. Nós sabemos que a rejeição, ela se não for tratada, se não for cuidada, ela vai começar a se tornar uma bagagem pela qual todas as nossas próximas experiências são afetadas. Porque a próxima vez que o discípulo fosse pregar o evangelho, ele se lembraria da rejeição que ele sofreu na última vez que ele pregou o evangelho. Então Jesus instrui os seus discípulos dessa forma.
E o desapontamento também é assim. O desapontamento também pode se tornar uma bagagem extra. Nós podemos começar a carregar algo que nós não deveríamos carregar. E isso se torna um fardo, isso se torna um peso na nossa caminhada. E o resultado disso é aquilo que já falamos. Você perde a habilidade de sonhar. Você acredita que por causa da sua experiência frustrada, agora as próximas experiências também trarão frustrações. Então a esperança adiada, ela torna o coração doente, mas o anseio que é realizado, ele é como uma árvore de vida. É interessante que nos evangelhos, quando Jesus desce do monte, ele realiza muitos milagres, ele realiza coisas impressionantes. E os seus discípulos, vendo essas coisas, eles poderiam perguntar a Jesus ou pedir a Jesus qualquer coisa, como: Senhor, nos ensina a fazer aquilo que o Senhor fez, nos ensina a multiplicar alimento, nos ensina a curar enfermos, nos ensina como andar sobre as águas, nos ensina como ultrapassar, mover montanhas com a nossa fé. Tantas coisas que os discípulos que estavam próximos de Jesus poderiam pedir a Ele. Mas, de repente, os seus discípulos pedem uma coisa, e eles pedem: Senhor, nos ensina a orar. Por alguma razão, os discípulos, quando viam aquilo que Jesus estava fazendo, eles sabiam que tinha uma conexão com o relacionamento com Deus, o relacionamento do Senhor Jesus com Deus. Nos ensina a orar. E Jesus também frequentemente dizia que ele só realizava aquilo que via o Pai realizando. Mas então Jesus, quando começa a ensinar como orar, ele começa dizendo: Pai Nosso. É interessante que Jesus poderia estar dizendo meu Pai, ou Pai, mas Jesus traz esse aspecto, Pai Nosso, porque ele estava ensinando aos seus discípulos que o relacionamento que ele tinha com o Pai era o mesmo relacionamento que ele desejava que os seus discípulos tivessem com o Pai. Porque se Jesus foi enviado para revelar o Pai, agora quando Jesus diz que assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que a função que ele havia recebido do Pai, de revelar o coração de Deus, de trazer a realidade do reino, essa mesma função estava sendo colocada sobre os seus discípulos. Só que para Deus se revelar como Pai, ele precisava de um filho. Deus, em todas as Escrituras, do Antigo Testamento até a chegada de Cristo na Terra, nós vemos que existe uma revelação progressiva de quem Deus seja. Deus vai se revelando como o Deus que cura, o Deus da paz, o Deus presente, o Deus conosco, o Deus que é minha bandeira, e todos esses nomes maravilhosos que são parte do caráter de Deus. Mas quando chega a nova aliança, um novo momento, o nascimento de Jesus, agora Deus decide se revelar como a expressão perfeita, porque diz a palavra em Hebreus que Jesus é a expressão exata do Pai. E quando Deus é revelado através de Jesus, ele é revelado como Pai. Então, de todas as mais importantes revelações que nós temos, das características de Deus, dos atributos de Deus, eu creio que o mais importante é aquele que é revelado na pessoa de Jesus, o Pai, o caráter e o atributo de ser Pai. Então, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Por quê? Por que Deus, para se revelar como Pai, precisava revelar o Filho? Precisava de um Filho, porque o Filho, em seu relacionamento perfeito com o Pai, ele poderia expressar o coração do Pai. A gente tem essas frases que filho de peixe, de peixe, peixinho, como que fala isso mesmo? Filho de peixe, peixinho é. Muito obrigado, meus amados aqui que estão me auxiliando. Então, filho de peixe, peixinho é. Então, existe algo que os nossos filhos carregam, que eles conseguem traduzir e expressar, que faz parte do Pai, que são o DNA do Pai, são as características do Pai, é entender o coração do Pai.
Porque no relacionamento de pai e filho, quando é um relacionamento íntimo, o filho consegue traduzir aquilo que o pai está querendo comunicar. O filho sabe quais são as prioridades do pai. O filho entende a missão do pai. Então, em outras palavras, Deus querendo se revelar como pai, ele precisava de um filho. E por isso que a oração é tão importante. Porque ela nos realinha com a vontade do pai. Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a fazer isso bem. Por quê? Porque quando nós capturamos qual é o coração de Deus, Ele vai cumprir promessas dentro e a partir desse relacionamento. Porque tudo que Cristo fez, Ele fez com um relacionamento correto, um relacionamento perfeito de intimidade com o Pai. Então a oração é algo muito importante. De tudo aquilo que nós já falamos, de tudo aquilo que os discípulos podiam pedir a Jesus, eles pediram: ensina-nos a orar. E a oração deve ser esse momento de conversar com Deus. Mas conversar com Deus sobre o quê? Conversar com Deus sobre as promessas, sobre aquilo que Ele fala a seu respeito, sobre aquilo que Ele disse que iria se cumprir. A oração também deve ser um momento de dialogar com Deus sobre as coisas que Ele prometeu sobre a sua vida. E por que isso é importante? Porque 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 diz que são essas promessas que nos livram da corrupção que há no mundo. Então você percebe que existe uma ligação, uma conexão muito profunda da oração com estarmos livres de desapontamentos. O nosso coração, que pode ficar doente diante de uma expectativa frustrada, ele só pode ser curado mediante as promessas de Deus sendo realizadas em nós. Porque o desejo, o anseio realizado é a árvore de vida. Então, nesse lugar de intimidade com o Pai, em que nós oramos: Pai nosso, seja feita a tua vontade na terra como no céu, nós estamos pedindo que as promessas que Ele fez ao nosso respeito sejam realizadas. Nós nos apegamos a essas promessas porque elas que nos mantêm no foco, elas que nos realinham à vontade do Pai. Porque quando tudo ao seu redor parece que é contrário àquilo que Ele te prometeu, quando você está na presença de Deus, você realinha sua mente, você começa a experimentar a realidade sobrenatural de Deus que pode afetar a realidade natural em que você vive. Amados, se você se enxerga limitado, desapontado, com o coração doente, eu quero te dizer que a realidade do reino de Deus, ela precisa se manifestar no seu pensamento, na sua mente, no seu coração, nas suas situações. Porque o pensamento limitado não é o pensamento que vem de Deus. Porque em Deus, como diz as Escrituras, nós cremos que com Jesus, em Deus, tudo é possível. Existe até um canto que nós cantávamos há muito tempo: eu creio que tudo é possível, que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Então perceba isso. Nós temos a escolha de nos apegar às promessas, porque elas nos limpam, nos livram da corrupção que há no mundo. Em um certo momento que Jesus deu um ensino muito duro aos seus discípulos, quando Ele falou: comam da minha carne e bebam do meu sangue. Muitos discípulos deixaram a Jesus. E Jesus, se voltando para os seus discípulos, Ele disse: vocês querem ir também? Mas Pedro disse: Senhor, para onde eu irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós precisamos ouvir as palavras do Senhor, porque são elas que nos dão vida. São elas que saram o nosso coração, são elas que nos realinham aquilo que Deus quer para nós, são elas que nos incentivam, que nos encorajam a prosseguir, a perseverar, a avançar, a continuar crendo que Deus fará aquilo que Ele disse que fará. Sabe, amados, eu não lembro o que comi ontem, mas isso que eu comi continua me sustentando hoje.
E da mesma forma é a palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos, talvez você nem se lembre daquilo que leu ontem ou anteontem, mas as palavras que o Senhor fala são espírito e vida. Então elas produzem em nós o sustento, a capacidade de continuar andando, progredindo, avançando no reino. Então não importa se você se lembra ou não aquilo que você comeu da palavra de Deus ontem. Não importa, o que importa é que você continue se alimentando, continue se sustentando daquilo que Deus diz a seu respeito. Porque é isso que vai te conduzir na jornada, é isso que vai te conduzir ao seu propósito, ao seu destino, àquilo que Deus quer realizar contigo e através de você. Aleluia, glória a Deus. O outro aspecto que é muito importante que nós estejamos vacinados contra é a inveja. E a primeira coisa que eu quero te dizer sobre a inveja é que a inveja sempre parece racional. A inveja sempre produz na nossa mente razões que são justificáveis. Eu quero ler com você o livro de Mateus, capítulo 20, do verso 1 ao 16. Mateus 20, de 1 a 16. Jesus conta essa parábola. Ele diz assim: pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou de pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, e nona, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? E responderam eles: porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. E ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. E vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. E quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Então receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja, porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então existem alguns princípios aqui que eu quero retratar. Primeira coisa é que todos aqueles tinham a necessidade de trabalhar, mas eles foram chamados em momentos diferentes para trabalhar nessa vinha. E na hora da prestação de contas, na hora de cada um receber a recompensa por aquilo que fez, aqueles que trabalharam pouco, que fizeram pouco, trabalharam talvez por 1 só hora, eles receberam a mesma quantidade daqueles que durante o dia inteiro trabalharam, se esforçaram, carregaram o peso do trabalho debaixo de sol. Então você percebe que a nossa natureza humana, ela procura justiça, mas do nosso ponto de vista, não do ponto de vista de Deus. Nós procuramos olhar pelo esforço que nós fizemos e esperar que aquele que outras pessoas fizeram tenha que ser exatamente o mesmo que nós fizemos, para que a pessoa seja beneficiada com aquilo que nós fomos.
Nós queremos que, embora a recompensa pode até ser a mesma, mas o meu trabalho, se eu trabalhei mais, não deveria ser a mesma. Mas aprendemos esse princípio, que a generosidade é o coração do Pai. E Ele dá a quem Ele deseja, da forma como Ele deseja, não por fato de merecer ou não, mas porque Ele faz aquilo que Ele quer, na sua bondade e no seu amor conosco. Mas o aspecto prático é, será que nós estamos distorcendo aquilo que nós estamos vivendo por causa de uma corrupção no nosso coração? A inveja, ela é uma corrupção. A inveja é uma distorção da nossa realidade. É o fato de nós projetarmos, desejarmos às vezes coisas que outros têm, ou então até permitir que outros tenham, mas não permitir que outros tenham por um preço diferente do meu. Mas nós precisamos entender que cada um de nós vai estar de um lado dessa história, pelo menos uma vez na vida. Vão existir momentos que nós vamos receber coisas que outros, de forma simples, que outros trabalharam a vida inteira para receber. Mas também haverão momentos que nós trabalharemos por coisas durante uma vida inteira e outros simplesmente vão receber assim. E o que isso nos ensina? Primeiro, quando você recebe o favor de Deus, não se desculpe pelo favor que você recebeu, mas tenha a humildade de reconhecer que foi pela graça de Deus. Tenha a humildade de reconhecer que você foi beneficiado, que você foi favorecido pela bondade e pelo amor do Pai. Mas da mesma forma, tenha a mesma humildade de reconhecer quando alguém é abençoado, quando alguém é favorecido, e esse alguém não é você. Porque a nossa realidade é que nós não podemos e nem desejamos viver por aquilo que merecemos. Porque se você fosse colocar num peso a sua justiça, se você fosse colocar numa balança as suas capacidades, o quão bem você é, o quão bom você é, você certamente vai se encontrar desqualificado. Então eu não quero e você não deve desejar viver por aquilo que você merece, mas por aquilo que Cristo merece. Porque assim você se abre para o favor, pela bondade, pela a graça do Senhor sobre a sua vida, sabendo que não foi você que mereceu. Tiago capítulo 3, no verso 13 ao verso 17, diz assim, perceba quão interessante é: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, porque esse tipo de sabedoria, ele não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Porque onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Perceba aquilo que Tiago está dizendo aqui. Ele está dizendo que a inveja, a ambição egoísta, elas sempre vêm para nós como um tipo de sabedoria. Então, quando nós sentimos inveja, ou experimentamos a inveja, ou ambicionamos coisas de forma egoísta, isso parece racional para nós. Isso muitas vezes não vai se parecer algo condenável. Nós almejamos essas coisas às vezes dentro do nosso coração. E Tiago chama essas coisas de sabedoria. Mas o que Tiago chama de sabedoria, ele conclui dizendo que essa sabedoria não é uma sabedoria que vem de Deus, mas é uma sabedoria terrena, é uma sabedoria demoníaca. Não é espiritual. Faz sentido, em um certo ponto faz, mas ainda assim é demoníaca. Então parece sábio para nós muitas vezes questionar
como que outras pessoas foram favorecidos. Por que outras pessoas receberam aquilo que eu desejo, que eu luto há anos para receber, que eu busco, que meu coração arde, e a outra pessoa simplesmente recebe aquilo que eu estou buscando. Parece sábio, parece racional questionar como que pode. Mas essa sabedoria, embora pareça sabedoria, ela é demoníaca. E a inveja sempre vai ser conectada com algum tipo de autopromoção. Eu sinto inveja porque, na verdade, eu me sinto no direito de receber aquilo. Então a inveja está conectada com a autopromoção. Mas as fortalezas acabam sendo construídas nos nossos corações, nas nossas mentes, por causa desse padrão de pensamento. Quando nós permitimos que esse tipo de sabedoria se torne algo normal a nós começamos a crer em mentiras e construir padrões de pensamentos que sempre nos levarão a questionar como essas pessoas receberam o favor. Inclusive, isso pode se tornar alguma coisa ainda pior, que é quando nós assumimos que sabemos os pensamentos, os motivos, as intenções no coração dos outros. Mas a realidade é que isso deveria ser um território proibido para nós. Nós não deveríamos nos permitir entrar nesse território. Então, amados, quando alguém receber aquilo que você deseja, aquilo que você almeja, esse é o momento de celebrar com eles. Esse é o momento de realmente cantar, de dançar, de festejar, celebrar a vitória que o outro recebeu, porque a vitória que é deles também será sua. Quando nós aprendemos a abrir os nossos corações e celebrar o favor que o nosso irmão recebe, nós estamos nos abrindo para receber esse mesmo favor. Amados, nós não queremos que a vitória dos outros se torne algo que vai trabalhar contra nós. Nós não queremos que, as realizações das pessoas que nos cercam se torne um empecilho para as coisas que buscamos de Deus. Então aprenda a reconhecer aquilo que Deus fez. Saiba que Ele trata a todos, Ele trata sem acepção de pessoas. Ele não nos trata quando favorece um mais do que o outro, mas existem momentos diferentes, existem coisas diferentes que Deus está fazendo na nossa vida para nos levar ao fim que nós desejamos. O processo de cada um é diferente. Existem fraquezas no meu coração que meu irmão não tem, e existem fraquezas que ele carrega que eu não tenho. Por isso Deus trabalha conosco individualmente. Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Ele sabe exatamente os seus sonhos, aquilo que você deseja. E o coração do Pai é realizar essas coisas quando nós estamos em oração, quando nós estamos na intimidade, quando nós começamos a entender o coração de Deus, o coração do Pai, e começamos a celebrar aquilo que o Pai está fazendo. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Se existe algo que você tem buscado, mas que ainda não aconteceu, continue orando, continue trabalhando isso, dialogando com Deus sobre isso, mas não perca de vista aquilo que Deus está fazendo agora. Existem coisas maravilhosas que Deus está tentando te dar, está tentando te conceder, que você ainda não percebeu, porque você está focado em outras coisas. Mas Deus tem um tempo para essas coisas também. Amados, a bênção que vem sobre os outros, ela muitas vezes expõe o nosso próprio coração. A bondade de Deus com o outro, ele escancara o nosso coração, a realidade do nosso coração. Então, quando nós vemos alguém progredindo, alguém avançando, alguém conquistando, e mexe nos nossos corações, é uma oportunidade que Deus está usando
para abrir o seu coração, para tratar o seu coração, para ministrar o seu coração e te mostrar que existe um caminho que não é o dessa sabedoria humana. Existe um caminho que não é desse racional que nós procuramos a criar quando o outro é favorecido. Amados, o melhor antídoto para uma mentira que se instala dentro de nós é a verdade. Nós não podemos permitir que a mentira se torne uma oportunidade para construirmos um caso contra as pessoas. Nós não podemos nos permitir viver isso. Às vezes, quando alguém é beneficiado, nós devagarzinho nós começamos a questionar as maneiras como aquela pessoa alcançou aquilo. Nós começamos a assumir uma posição crítica, incrédula. Como que aquela pessoa teve acesso a isso? Como que aquela outra pessoa conseguiu isso? Certamente tem alguma coisa errada. Nós começamos a abrir o nosso coração para uma sabedoria demoníaca. E para isso nós precisamos nos arrepender, renunciar às mentiras e começar a buscar a Deus em oração, uma oportunidade para servir aquele que recebeu o favor. A palavra de Deus nos ensina que aquele que recebe um profeta como profeta, ele vai receber um galardão de profeta. Um justo como justo, ele receberá o galardão de um justo. E quando você recebe um pequenino, de forma alguma, diz a palavra de Deus, você ficará sem galardão. Então, na realidade, quando alguém recebe o favor que nós desejamos, nós precisamos pedir a Deus uma oportunidade para servir essa pessoa, para que esse mesmo favor que veio sobre ela também possa vir sobre nós. O reino de Deus, ele vem e se manifesta através de alinhamento. Pessoas recebem favor distintos, sobre áreas distintas, capacidades, habilidades, dons distintos em cada área. E o propósito de Deus é fazer dessa forma para que nós precisemos uns dos outros. Não existe um corpo de um membro só. Então, amados, quando você perceber que Deus está derramando favor sobre alguém, uma área, que há uma área que você deseja receber favor, peça a Deus: Senhor, me dê uma oportunidade, me mostra como que eu posso servir essa pessoa, para que esse mesmo favor venha sobre a minha vida. Seja intencional em destruir a chance de se criar inveja em você. Por isso que tanto o desapontamento como a inveja precisam ser tratados nos nossos corações. O desapontamento em relação àquilo que nós sonhamos, mas também a inveja quando alguém recebe aquilo pelo qual você sonhou. Precisamos nos lembrar que Deus é por nós, que Deus não é contra nós. Se algumas coisas na sua vida ainda não aconteceram, deixa eu te falar isso: Deus não desperdiça nada. As coisas que para você parece que estão levando muito tempo, Deus está usando isso para o seu benefício. E Deus vai usar isso para o seu benefício. Nós falamos tanto sobre esse texto que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa as circunstâncias, sejam as piores circunstâncias, permita Deus fazer com que essas coisas cooperem para o seu benefício. Se lembre que Deus é aquele que traz beleza do meio das cinzas. Se lembre que existe um caminho para você. E quando nós falamos de ceia, nós estamos falando de um momento de comunhão, um momento de repartir o pão, sentar à mesa, onde os nossos olhos são abertos. E nessa noite nós temos esse privilégio de estar diante do Pai, diante dos nossos irmãos, das nossas famílias, junto com as nossas famílias, celebrando esse momento. E é um momento de trazermos o nosso coração ao Senhor e reavaliarmos aquilo que nós temos permitido que entre em nós, nos nossos pensamentos, na nossa mentalidade. Talvez você seja uma pessoa que esteja sofrendo há muitos anos com inveja. Sempre você olha para o outro e o outro alcançou.
e talvez você sente que isso se tornou uma fortaleza dentro de você. É algo com que você está brigando o tempo todo. Então, amados, essa noite o Senhor quer destruir essas fortalezas. Mas da mesma forma, talvez você esteja andando desapontado por situações da vida, por coisas que não aconteceram como você esperava. Mas Deus também deseja trazer a árvore de vida, tornar o seu anseio realizado nele, na maneira dele, com o coração dele. Ele quer te conduzir. Então nessa noite quero estar lendo o texto de Lucas, capítulo 22, do verso 19 a 20. São as palavras de Jesus a respeito da ceia. E eu quero que, nesse momento em que nós ceiamos, nós possamos nos lembrar que Jesus veio, que a solução para a divisão, a solução para a restauração, para a cura, para o bem-estar, é a ceia. É esse momento em que nós nos lembramos da obra do Senhor Jesus em nosso favor. Eu quero estar no lugar onde eu vivo aquilo que eu não mereci. Eu quero estar nesse lugar reconhecendo a graça de Deus, o amor e a bondade do Pai em todos os momentos. Eu quero ler. Quero que você agora pegue, o seu pão, o seu suco, o seu vinho, e que você possa ter eles em suas mãos. Nós vamos ler isso, nós vamos orar sobre essas coisas e então nós vamos participar da mesa. Versículo 19. Tomando o pão, ele deu graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amados, vamos orar. Pai, nessa noite, nós te louvamos pela palavra que foi liberada. Nós te louvamos porque cremos que esses dois aspectos, o desapontamento e a inveja, têm roubado, Senhor, muito da vida, do coração, da esperança que existe no teu coração para derramar sobre o coração dos seus filhos. Existem áreas da nossa vida que nós não vimos respostas, tivemos expectativas frustradas, sonhos, Pai, que talvez por causa disso tenhamos enterrado. Mas nessa noite eu creio que o Senhor está restaurando, o Senhor está trazendo de volta à nossa memória essas coisas. E o Senhor está convidando a nós para sentarmos na mesa de comunhão, entendendo que o Senhor deu o seu corpo em nosso favor. Pai, a tua palavra também diz que se Deus não poupou o seu próprio Filho, como também não nos dará com ele todas as coisas. Por isso a tua palavra nos ensina, Senhor, a tua palavra nos ensina que o seu favor já foi dado e que aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, o Senhor dará, o Senhor cumprirá. Por isso, Senhor, nessa noite nós queremos nos arrepender das áreas em que permitimos que o nosso coração se tornasse doente por causa do desapontamento. Queremos pedir perdão, Senhor, porque nesses momentos nós cremos que a nossa situação era maior do que o nosso Deus. Por isso nos voltamos a Ti, pedimos que o Senhor reforme nossa mentalidade, que o Senhor agora destrua fortalezas e que essas fortalezas sejam substituídas pela verdade da Tua palavra. Pai, nós Te agradecemos porque o Senhor nos deu o Seu próprio corpo para que nós nos tornássemos corpo de Cristo, para que a inveja não tivesse mais acesso, não tivesse mais espaço dentro dos nossos corações quando alguém no corpo de Cristo é beneficiado. Porque se o meu irmão é beneficiado, eu que também faço parte do corpo, eu também recebo os benefícios. Por isso nós queremos, a
aprender a celebrar quando alguém é favorecido. E quando nós estamos nessa posição de sermos favorecidos, termos a humildade de reconhecer que tudo nos foi concedido. Também diz a palavra que temos nós que não foi dado e não foi nos concedido. E se essas coisas nós recebemos, não foi gerado por nós, como podemos nos vangloriar nelas? Por isso, Senhor, nessa noite nós precisamos entrar nesse lugar de humildade, de reconhecer o favor, de sermos gratos a Ti e também de celebrar o favor sobre os outros. Por isso, nessa noite, nós tomamos posse do pão, do corpo de Cristo sobre a nossa vida, crendo que o Senhor há de fortalecer o coração doente, restaurar o coração doente, o coração enfermo. Por isso, amados, que você possa participar do pão nessa hora, em nome de Jesus. Fazemos isso em memória do Senhor, Pai. Versículo 20 diz: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Amados, aquilo que Cristo fez, aquilo que Jesus Cristo inaugurou em nosso favor, essa nova aliança por meio do seu sangue, ela garantiu um acesso irrestrito. Ela garantiu que nós pudéssemos estar no mesmo tipo de relacionamento com o Pai, como Jesus esteve. Então nós podemos verdadeiramente dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por aí vai, toda essa oração maravilhosa nós podemos fazer, nós podemos realizar, porque Deus inaugurou um novo tempo, uma nova aliança em nosso favor. Esse sangue que abriu o caminho, é Ele que nos garante estarmos corretos diante de Deus. Então, por estarmos corretos diante de Deus, pela nossa vida agora estar escondida em Cristo, nas regiões celestiais, nós vivemos dessas regiões celestiais para a terra. Nós passamos a usufruir de tudo aquilo que Jesus usufruiu. Diz também a palavra que assim como o Senhor Jesus é, assim somos nós nesse mundo. Então, na verdade, tudo aquilo que o Senhor tem acesso, nós temos acesso. Por isso, nessa noite, amados, se você tem alguma enfermidade, se você tem alguma área da sua vida necessitando de cura, se você tem alguma necessidade de ser liberto de algum vício, de algum ciclo vicioso, de alguma situação de escravidão, eu quero te dizer que o Senhor já conquistou essas coisas por ti. O Senhor já liberou essa vitória, o Senhor já conquistou e já pagou o preço para que você seja completamente livre, para que você seja curado, para que você seja restaurado. A obra do Senhor Jesus, ela já alcançou toda a provisão que eu e você um dia precisávamos. Por isso, nessa noite, eu quero que você feche os seus olhos e pela fé você receba o benefício do pagamento dessa dívida. Amados, Deus não simplesmente te tirou do vermelho, mas Ele te colocou no positivo. Por isso, Senhor, nós queremos orar nessa noite, te agradecendo por essa nova aliança que foi inaugurada em nosso favor. Senhor, nós queremos simplesmente desfrutar do benefício que o Senhor pagou por nós. Nós queremos desfrutar desse sangue que nos cobre. Nós queremos nos deleitar, Senhor, nesse acesso que temos a Ti, com gratidão, com honra, com reverência, com graça, com alegria. Nós nos achegamos a Ti, Pai, e dizemos obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz.
Obrigado por podermos celebrar a Tua vida, fazendo isso em memória do Seu sacrifício. E agora, Senhor, nós recebemos a cura, Senhor, do nosso físico, do nosso corpo, das nossas emoções. Aqueles que precisam do Senhor ainda, que não confessaram a Jesus Cristo, você possa receber a salvação do Senhor Jesus em seu favor. Você possa receber a nova vida e vida em abundância. Eu recebo em nome de Jesus a cura completa da minha mente, do meu emocional, dos meus pensamentos. Eu recebo o alinhamento, o dom, a graça divina nessa noite. E eu participo desse suco que simboliza o fruto da videira. Eu me deleito nele porque eu creio que eu estou me recordando, trazendo à memória aquilo que o Senhor fez em meu favor. Amado, nessa hora, participe do suco, do fruto da vide. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, nós recebemos o fortalecimento, a graça, o poder para sermos vitoriosos em meio aos desapontamentos, em meio às tentativas, a inveja se infiltrar em nós. Nós recebemos a vitória. Nós celebramos a vida, Senhor. Nós celebramos a sua morte, mas celebramos a nossa vida por causa da sua morte. Pai, nós recebemos a restauração. Nós declaramos que agora eu sou mais saudável do que era há poucos minutos atrás. Eu declaro que agora eu sou mais feliz do que eu era alguns minutos atrás. Eu declaro que as minhas respostas se tornarão cada dia mais claras do que alguns minutos atrás. Eu recebo, Pai, a paz que excede todo entendimento, a paz que me faltava alguns minutos atrás. Tudo porque nós participamos desse momento tão glorioso, que é o de nos lembrar daquilo que o Senhor fez por nós. Espírito Santo, nós te louvamos, te agradecemos pela sua maravilhosa graça. Abençoa cada família, Pai. Abençoa cada filho, cada pai, cada mãe, cada irmão, aqueles que estão longe, mas aqueles que estão perto. E nessa hora, o Senhor nos envolva com a sua glória. E nos permita novamente nos voltar a Ti, voltar os nossos olhos a Ti, para tudo aquilo que o Senhor quer fazer, tudo aquilo que o Senhor quer realizar. Nos ensina, Senhor, a revelar o Pai, como o Senhor revelou na terra. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso coração. Eu declaro sobre cada lar Tua paz, declaro uma semana abençoada, uma semana fortalecida no Senhor, que a alegria do Senhor te envolva como nunca antes, que a paz do Senhor permeie a sua mente, o seu coração como nunca antes. Eu declaro a proteção sobrenatural sobre a sua saúde. Eu declaro o sistema imunológico se torne nessa hora completamente funcional, se torne agora completamente fortalecido, que seu sistema imunológico estava abaixo, suas proteções, suas defesas se tornem agora, em nome de Jesus, fortes em nome de Jesus. E claro que toda limitação física que você possa estar experimentando nesse momento agora se desfaça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo espírito de morte seja removido nessa hora. Todo acordo, toda concordância que foi feita e possa ter sido feita
com pensamentos de morte, em nome de Jesus, seja quebrado nessa hora, em nome de Jesus. Que toda desilusão, toda desesperança por dias melhores, nessa hora sejam removidos em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a justiça de Cristo, te lembrando quem você é para Ele. Em nome de Jesus, amados, que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Amém.